Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e da Energia, convidada deste Jornal à Noite. Senhora Ministra, boa noite. É sempre um gosto recebê-la aqui. Bom, já vamos aqui a esta questão das praias, enfim, que é extremamente importante. Mas antes, vamos voltar aqui a uma possível escassez, a um cenário de possível escassez de combustível na Europa. Continua a poder garantir aos portugueses que para já estamos longe de um cenário desses de escassez de combustível? Em Portugal estamos longe de um cenário de escassez de combustível. Estamos no mundo global e aí estamos afetados pelo preço, não é? Porque é feito ao nível internacional e ao nível global, mas todas as informações e temos contactos por vezes diários com os fornecedores, tudo leva a crer que estamos a salvo de uma escassez. O que nos preocupa mais é o jet fuel, mas está garantido, agora, da informação que temos, até setembro estaremos garantidos. Agora, não deixa de ser... Final de agosto, início de setembro. Início de setembro. Não poderá haver, noutros países europeus, e aí que possam afetar o nosso país. Mas no nosso país, tudo estamos a fazer através de... Estamos muito protegidos, porque é que muitas energias renováveis, uma grande diversificação dos fornecedores, todos eles da área do Atlântico, portanto, o Brasil, a Nigéria, os Estados Unidos, também aqui no Mediterrâneo, a Argélia, e um contacto grande com esses fornecedores. Tivemos um contacto com o Brasil, o Sr. Ministro da Energia também estará em Portugal a visitar-nos no princípio de junho, de 1 a 3 de junho. Eu também tinha planeado, e agora vamos ver, ir ao Brasil. Portanto, é muito importante este contacto para garantirmos que estes fornecedores continuam, como têm sido, fornecedores estáveis. A palavra da Ministra do Ambiente, pelo menos até o final de agosto, início de setembro, os portugueses podem estar não preocupados, despreocupados no que diz respeito a viagens de avião. Mas referiu que, em relação a outros países europeus, a partir dessa altura, meados de setembro, início de setembro, poderá existir aqui um risco de um cenário de escassez. Que países são esses? Há países que têm um grande déficit entre o que gastam e aquilo que têm no jet fuel. E um dos países maior importador de jet fuel é o Reino Unido. Portanto, é um país que temos que ver com atenção, porque também é um país que muito do turismo que vem para Portugal vem do Reino Unido e, portanto, temos que também monitorizar o que é que se está a passar, nomeadamente do Reino Unido e da França. No resto, por exemplo, a Alemanha está melhor nesse sentido. Mas Reino Unido e França, para si, enfim, com a informação que tem disponível, a partir de setembro, se nada se alterar no Médio Oriente, exato, mas também estão a são fazer países contactos que poderão correr riscos de ter um cenário de escassez de combustível, de jet fuel. Mas esses seus políticos também estão a fazer contactos, nomeadamente com os Estados Unidos e com outros países, para conseguirem garantir também esse fornecimento para que não aconteça. De qualquer maneira, é uma situação que nós temos que estar sempre a verificar, não só o que se passa em Portugal, mas o que se passa nos países com os quais temos voos. Até porque podemos ser afetados com isso. Exatamente. Não é caso aconteça esse cenário de escassez, quer, acima de tudo, no Reino Unido, não é? No Reino Unido. Tendo em conta que há muitos turistas portugueses oriundos do Reino Unido. Senhora Ministra, ainda hoje o Ministro das Finanças esteve no Parlamento várias horas, 4 ou 5 horas, onde o tema dos combustíveis veio à baila. O Ministro deixou claro que para já não estão programadas novas medidas de apoio, que também não vai baixar o IVA em relação aos combustíveis e até em relação ao cabaz dos produtos alimentares. Mas com Espanha aqui ao lado, Senhora Ministra, que atirou 5 mil milhões para mitigar os efeitos desta crise e onde a testar um depósito em Espanha chega a ser menos 20 euros neste momento do que aquilo que é em Portugal. Com esta comparação com Espanha, até por causa disso, o Governo não poderia e não deveria ter ido um pouco mais longe? Gostaria de mostrar, não sei se é possível, um gráfico que exatamente mostra que Portugal é a segunda. É possível. Estamos a ver. Levante só mais um bocadinho a folha, Senhora Ministra. A segunda barra... A segunda coluna é Portugal. Aqui é Portugal. Portanto, em percentagem do PIB, nós somos o segundo país da União Europeia que mais apoia os setores e a sociedade. Primeiro é o Chipre, depois somos nós, depois é a Eslovénia, depois é a Espanha. Claro que, como a Espanha tem um PIB muito maior, em volume absoluto, a Espanha está a apoiar
mais do Isso que nós. são dados... São dados do FMI que do foram FMI. Mostrados em Bruxelas, na reunião dos ministros das Por acaso tinha Finanças. aqui outros dados, enfim, de um muito think tank recentes. de Bruxelas, onde Portugal, em termos de PIB, estava em quarto, não é? Mas estes dados são de há poucos dias, não é? O que é que acontece? Nós temos uma política de apoios diferente do que tem a Espanha neste momento, que é privilegiamos não o apoio generalizado, mas o apoio muito dedicado aos setores e às pessoas mais vulneráveis, as famílias vulneráveis, os setores mais vulneráveis. Os setores mais vulneráveis, a agricultura, a pesca, os transportes, a área social, os transportes de mercadorias, as empresas muito intensivas em energia, tanto em gás como em eletricidade, e é aí que estamos a fazer os apoios. É geral nos economistas que estes apoios são muito mais eficientes, porque vamos ajudar quem mais precisa, em vez de ajudar menos a todos. E, por outro lado, não tem um impacto menor na inflação e tem um impacto menor no consumo. Ainda estaria maior se fosse generalizado o apoio. E tem um impacto menor no consumo, não incentiva tanto o consumo de combustíveis fósseis. Um dos nossos objetivos, e não nos podemos esquecer dele, é que nós temos que diminuir a nossa dependência de combustíveis fósseis. E essa continua a ser uma grande preocupação. Ao mesmo tempo que estamos a fazer tudo isto, estamos com um plano para reduzir, ainda mais do que já o fizemos, a nossa importação de combustíveis fósseis, com mais renovável na produção de eletricidade, com mais biocombustíveis, com mais carros elétricos e, portanto, temos um plano que queremos cumprir, acelerando, mesmo em relação ao Plano Nacional de Energia e Clima, mais ambicioso, e exatamente já não é só pela questão climática, é por uma questão de soberania e de competitividade. Mas para já, em relação a novas medidas para mitigar os preços, não está nada planeado. Aliás, o próprio Ministro das Finanças também disse isso hoje no Parlamento. Hoje também no Parlamento, o Partido Socialista, a Sra. Ministra, anunciou que vai requerer um debate de urgência a propósito da execução das verbas do PRR e acusou o Governo de má gestão. Aquilo que eu lhe pergunto, enfim, tendo aqui a Ministra do Ambiente e da Energia, é isto. Há uma boa parte do PRR, quer dizer, uma parte do PRR, à volta de 90 milhões de euros, está destinada à aquisição de meios de combate aos fogos, não é? Helicópteros e outro tipo de veículos. Caso exista aqui uma execução não muito eficaz, uma má execução do PRR, alguma verba destas dedicada à prevenção pode não ser alocada, tendo em conta que podemos vir a ter aqui um ano muito complicado em termos de incêndios? A maior parte do financiamento PRR de combate e de prevenção de incêndios está na Agência para o Clima, no Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental é o veículo depois para executar. Claro. Tivemos uma verba de 220 milhões de euros que cumprimos a meta já em dezembro de 2025. O PRR Ou seja, funciona... Nesse capítulo não há atrasos. Não há atrasos. Portanto, não vamos perder qualquer tipo de verba, não vamos perder a execução... a possibilidade de adquirirmos helicópteros, outro tipo de veículos, isso nesta parte está completamente fora de questão. E dentro deste financiamento conseguimos agora, a meta já está cumprida, portanto o financiamento está em Portugal e conseguimos 40 milhões de euros que em conjunto com o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro da Administração Interna, portanto, destes 40 milhões de euros vão ser dedicados às áreas mais atingidas. São 22 zonas que foram identificadas, mais atingidas por Cristine. Leiria, Marinha Grande, Pombal, e, portanto, para ajudar vai ser diretamente... vai ser... Está a execução das outras regiões. Conseguiram poupar alguns, estava a sobrar, conseguimos ali o dinheiro que sobra da execução destes 220, conseguiram alocar a esta região, que não tinha recebido destes 220 milhões e, portanto, vão
Ainda hoje houve uma reunião, eu não pude estar presente porque tinha a questão das praias, mas em que esteve o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro da Agricultura, e que explicaram que estes 40 milhões vão ser... Isso é uma novidade. novidade, e vão ser através das câmaras. Vão 40 depois, milhões do PRR que vão ser destinados à principal área afetada pela... E proporcional aos hectares que foram danificados. À floração. Portanto, vai ser muito simples, um valor por hectare, que andará à volta dos 1.000 euros por hectare e que vai muito rapidamente, de uma forma simples, chegar às pessoas que eram proprietários ou que geriam a floresta e que ficaram danificados. Portanto, portanto o PRR, na nossa área, está todo ótimo executado e penso que vai agora haver como o Sr. Ministro da Economia anunciou, uma pequena realocação exatamente para não perder financiamento. Senhora, vamos às praias, Senhora Ministra. Bom, isto é uma intervenção brutal que está a ser feita em todo o país, não é? Portanto, 174 milhões de euros ao longo de vários anos. É até fim de 27, mas há uma grande parte que é agora, uma parte que é até ao princípio da época balnear, e há umas praias que fica pronto, por exemplo, Quarteira, Garrão, Val do Lobo fica Quarteira pronto. Fez uma visita à Quarteira agora em abril. Sim, tem uma das maiores obras do Garrão. Tem 15 milhões de euros. É uma obra impressionante, com uma draga do maior, penso que é a maior da Europa, a holandesa, e com uma empresa espanhola e holandesa, que encheram, está mesmo a terminar a obra. Aquilo ficou sem areia e repuseram a areia desde Quarteira até Val do Lobo. Não, em termos de extensão do areal, corrija-me se eu estiver enganado, Sr. Ministro, só aqui na Praia de São João o areal ganhou mais de 30 metros. Mais 40 metros de largura. Desde o início desta intervenção. Exato. De reposição da areia. E no Garrão e na Quarteira são mais 45 metros, ainda é uma extensão maior. O Garrão são quase 7 quilómetros, são 7 praias. Aqui na Costa da Caparica são 10 praias, são as praias de São João e depois continua para a Costa da Caparica, mas temos praias. Moledo já acabou a primeira fase, as urgentes para começar a época balnear foram feitas, também um projeto de cerca de 4 milhões. Agora interrompemos, mas já podem ir à praia, já está tudo restabelecido e depois vamos fazer uma mais estrutural a seguir. Senhora Ministra, já estavam planeadas antes, enfim, do carrossel de tempestades, mas foram aceleradas. E algumas não estavam planeadas. Estavam planeadas aquelas que nós já sabíamos que estavam muito fragilizadas. A área Furadouro, por exemplo, toda aquela zona de Ovar, Costa da Caparica, Garrão, e Quarteira, o Val, mas agora sumou-se a essas aquelas que ficaram destruídas. Por exemplo, a Moledo não estava e foi esta tempestade que destruiu e que levou à areia e, portanto, juntaram-se muitas outras. Temos cerca de 80 intervenções a fazer de norte a sul do país. Termina até 2028, é o final. Princípio de 2028, exato. Mas as urgentes estamos a fazer até à época balnear. Vamos fazer agora uma que vai começar segunda-feira, que é a Fuseta, que vamos fazer em poucas semanas, para dia 1 de junho, já estar a areia da Fuseta, porque a praia está fechada, não há praia. Claro. E isso é terrível, são zonas que vivem do turismo e da praia e, portanto, estamos com muitas obras. Ao mesmo tempo temos as obras dos rios, dos diques, do canal. Na sexta-feira vamos inaugurar o canal de rega de Coimbra, que sem esse canal a funcionar, o Baixo Mondego não podia fazer as culturas e conseguimos fazer em 2 meses uma obra e acabar antes do tempo. Acabou uma semana, nós prometemos 1 de maio e ele uma semana antes de 1 de maio ficou pronto e amanhã, na sexta-feira, começa a correr a água para que se possa fazer todas as fica a funcionar em pleno. Sim. Senhora Ministra, boa noite. Foi um gosto recebê-la aqui no Jornal. Muito obrigada pela oportunidade.